A paz do Senhor para todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou conferencista da Palavra de Deus. Meu nome é André Mariano, servo do Senhor. Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde sirvo a Deus desde quando nasci. Prego a Palavra do Senhor pelo Brasil e também, muitas vezes, já por rádio, TV online. Então muitos me conhecem, alguns acredito que não, muitos também, por sinal, não me conhecem, mas muitos me conhecem. Então, para você que me conhece, a paz do Senhor, e para você que não me conhece, também a paz do Senhor. E se alguém que não é crente, e acredito que isso chegará a muitos, estiverem ouvindo este vídeo, te convido a aceitar a Jesus, porque a melhor coisa do mundo é ter Jesus no coração. Bem, o início desse vídeo não é uma pregação nas igrejas, como nós estamos acostumados, mas é um vídeo que eu estou fazendo devido a algumas perguntas que têm surgido, mas uma curiosidade muito grande, que tem, como que eu poderia me expressar, perturbado a vida de muita gente, principalmente aqueles que creem na ressurreição através do poder de Jesus Cristo. E essa pergunta tão curiosa é essa daqui, sobre a morte. Mas não exatamente sobre ela, mas sim sobre a vida após a morte. E a curiosidade que se tem feito é: será que eu vou me lembrar do que eu fiz quando eu morrer? Porque é uma pergunta que muita gente tem feito. Então eu quis fazer este vídeo, passar esta passagem para todos, aonde minha voz chegar, para tirar esta dúvida. Mas não eu, não eu, mas sim a palavra de Deus, que ela é um livro por excelência. Aqui a Bíblia é a boca de Deus falando, e o que ela falar não tem mentira e não tem engano. Então, nós entendemos que a Bíblia, ela está acima de tudo e de todos, porque é a palavra de Deus. Então nós vamos entender o que a Bíblia nos tem a dizer sobre esse assunto, que é sobre a vida após a morte. Se eu vou me lembrar do que aconteceu, se eu vou me lembrar do que eu fiz, se eu vou me lembrar do que fizeram comigo, e assim por diante. Então, eu nada mais, nada menos do que procurei na Bíblia alguns assuntos e facilmente eu encontrei aqui. Então eu não quero que a resposta para essa pergunta sobre a vida após a morte, se o que está acontecendo lá com as pessoas que morreram, se elas se lembram de nós aqui, se elas se lembram de nós, do que elas fizeram e assim por diante, que seja a resposta não minha, mas da palavra de Deus. Não de um filósofo, não de um doutor, não de um poeta, não de um escritor, não, mas da palavra de Deus. Graças a Deus fiz vários cursos, né, de teologia, onde conheço muito bem a palavra de Deus, mas a cada dia quero aprender. Mas aquilo que nós não sabemos, nós oramos ao Senhor e o Espírito de Deus nos ensina. E aqui sobre esta passagem eu separei dois textos. O primeiro deles está em São Lucas, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 16 e o verso de número 19 até o verso de número 31. Bem, vamos ao que a Bíblia nos diz, né? Ao título diz assim sobre a passagem: a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico,
e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou, dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus queridos, meus irmãos, vejamos bem. A palavra de Deus aqui, ela é clara. Nela não tem engano. Nela não tem erro. E ela nos diz aqui que havia um homem rico. Ela não cita o nome desse homem. Ela não cita. Mas ela fala que existia um homem pobre. Tão pobre que chegou a ser mendigo. Mas a Bíblia diz que esse mendigo, ele veio a morrer. Ela cita o nome do mendigo. O mendigo se chamava Lázaro. E ela diz que ele veio a morrer. E morrendo, ele foi para o seio de Abraão, que é o paraíso. E morrendo também o rico foi para o Hades. Olha, queria até abrir um parênteses aqui e dizer: não que a riqueza seja uma desgraça na vida do ser humano. Há pessoas que fazem da riqueza ela se tornarem desgraça para si. Ou seja, porque as pessoas não sabem usar aquilo que Deus lhe deu. Mas, preste atenção, a Bíblia é clara. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas o amor ao dinheiro. Agora, você ter dinheiro não tem mal nenhum. Você sabendo ter o dinheiro e saber usar ele, não tem nenhum problema. Agora, você tendo amor ao dinheiro, aí sim é a raiz de todo mal. Agora eu quero fechar esse parênteses e prosseguir na nossa questão, que é se eu me lembro, se é que eu me lembro do que aconteceu aqui nessa vida quando eu morrer. Bom, então a Bíblia aqui, ela vai seguindo. E diz que quando morre Lázaro, que é o mendigo, morre o rico, aí um certo dia, no versículo 24, diz assim, ó, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Bem, perceba a primeira coisa, o primeiro ponto. O rico, que a Bíblia não cita o nome, ele conhece a Lázaro. Então, ou seja, a Bíblia já está me dizendo que eu vou conhecer quem estava comigo nessa vida aqui. Então é o primeiro ponto, eu vou conhecer. Lá, se tiver no inferno, você vai conhecer, seja lá quem for, o seu amigo, etc. e tal. Deus ajude que ninguém aqui vá para o inferno, que todos os que veem esse vídeo vão para a glória. Mas, fique sabendo, quem estiver no inferno vai saber quem estava lá, não tem jeito. E também quem partiu para a glória. Porque no paraíso aqui, tinha um abismo, ele conhece quem é Lázaro. E Lázaro também conhece quem é ele. Ou seja, aonde você estiver, você vai conhecer sim. Agora, como algumas pessoas dizem, não, mas no céu eu vou aparecer lá, eu não vou lembrar dessa vida. Então, meu irmão, seria uma coisa meio estranha. Você aparecer num lugar, você foi um grande vencedor, passou por lutas, tribulações, teve problemas aqui, sim, teve lutas,